Bitcoin, afinal, para que ele serve? É para ser uma moeda, tipo dinheiro para o dia a dia? Ou é uma reserva de valor, uma espécie de ouro para o mundo digital? Essa é a grande questão que divide opiniões. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa dupla identidade e explorar as duas visões que disputam o futuro do Bitcoin. E a resposta, olha, pode não ser tão simples quanto parece. Bom, de um lado da conversa tem a galera que vê o Bitcoin como o dinheiro do futuro. A ideia aqui é bem direta. Usar para pagar as contas do cotidiano, sabe? Coisas pequenas, transações rápidas. Pensa numa coisa bem simples, como pagar um café. Um toque no celular e pronto, pagamento feito. Rápido, direto, sem precisar de banco no meio do caminho. Esse seria o sonho da moeda digital perfeita para o dia a dia. Mas será que a realidade do Bitcoin hoje permite isso? Pois é, do outro lado da moeda, literalmente, tem uma visão completamente diferente. Uma que não se preocupa com o cafezinho, mas sim com a preservação de grandes fortunas. Uma visão de reserva de riqueza para o longo prazo. E quando a gente fala em grande, estamos falando de projeções que chegam a US$ 1,5 milhão por um único Bitcoin? Esse é o argumento do chamado ouro digital, e as apostas, como dá para ver, são altíssimas. Tá, mas para entender por que aquela ideia de pagar o café com Bitcoin é tão desafiadora, a gente precisa olhar para uma limitação que está lá na base de tudo, no design original da rede. É exatamente isso. O projeto original do Satoshi Nakamoto, que é genial para garantir segurança e descentralização, acaba criando um gargalo. A rede inteira, para o mundo todo, só consegue processar umas 7 transações por segundo. Só 7. E o que acontece quando muita gente tenta usar a rede ao mesmo tempo? Ela fica congestionada e os custos disparam. Olha só, no final de 2017, a taxa para fazer uma única transação chegou a passar de $20. Imagina pagar $20 de taxa para comprar um café de 5? Não faz o menor sentido. E só para ter uma ideia da dimensão do problema, vamos comparar. Enquanto o Bitcoin processa, na média, umas 7 transações por segundo, uma rede como a da Visa processa cerca de 13 mil. A diferença de escala é brutal. Mas claro, para esse problemão de velocidade, a comunidade de desenvolvedores não ficou parada. Eles criaram uma solução super engenhosa, pensada justamente para viabilizar esses pagamentos pequenos e rápidos. Apresento a vocês a Lightning Network. Pensa nela como uma espécie de via expressa construída em cima da rede principal do Bitcoin. A grande sacada é fazer um monte de transações nela de forma rápida e barata, e só depois registrar o resultado final lá na rede principal, que é mais lenta e cara. O processo, de forma bem simples, funciona em 3 etapas. Primeiro, 2 pessoas abrem um canal de pagamento entre elas. Depois, dentro desse canal, elas podem fazer quantas transações quiserem, de forma instantânea e quase de graça. E aí, no final, quando elas decidem fechar o canal, aí sim o saldo final de tudo o que aconteceu é registrado de uma vez só na blockchain principal. Vamos ver um exemplo prático para ficar mais claro. Temos aqui a Alice, o Bob e a Carol. Eles se conectam uns com os outros, abrindo esses canais de pagamento, formando uma pequena rede. E aqui tá a mágica da coisa. A Alice quer pagar a Carol, mas não tem um canal direto com ela. Não tem problema. Como a Alice tem um canal com o Bob e o Bob tem com a Carol, o pagamento simplesmente passa pelo Bob e chega na Carol na mesma hora. É isso que torna os micropagamentos possíveis de novo. Ok, agora vamos virar a chave completamente. E se essa lentidão, esse custo da rede principal, e se isso não for um defeito? E se for, na verdade, uma característica fundamental que dá valor ao Bitcoin? Essa é a base do argumento do ouro digital. O ponto central aqui é esse. A escassez do Bitcoin foi escrita em pedra desde o começo. Ficou definido lá em 2008 que só existiriam 21 milhões de unidades. E ponto final. Essa regra não muda. E essa tese do ouro digital se apoia em 3 grandes pilares. Primeiro, a tal da escassez programada, que o faz ser finito como ouro de verdade. Segundo, o efeito de rede. Quanto mais gente usa e confia, mais valioso e seguro ele fica. E terceiro, a sua história. Ele existe desde 2008, com as mesmas regras, provando sua resiliência. E claro, essa visão de reserva de valor acaba levando a previsões financeiras bem ousadas, como as feitas pela ARK Invest, que projeta o potencial do Bitcoin em diferentes cenários futuros. Vamos dar uma olhada nos números. No cenário mais pessimista, a ARK Invest prevê um preço de $250 mil por Bitcoin até 2030. No cenário base, já sobe para mais de 600 mil.
E no cenário mais otimista, caso o Bitcoin seja adotado de vez como reserva de valor por empresas e até países, o preço poderia bater US$ 1,5 milhão. Olha, esses números podem parecer absurdos hoje, mas a história mostra que as grandes revoluções sempre começam com alguns pioneiros, que são vistos como loucos, até o dia em que a ideia deles vira o padrão. E esses loucos já estão por aí fazendo suas apostas. Temos o caso de El Salvador, o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como reserva e moeda oficial, e empresas como a MicroStrategy, que compraram tanto Bitcoin que hoje o tesouro deles em cripto vale mais que o próprio negócio de software da empresa. E com isso, a gente volta para o centro do debate. Uma única tecnologia, mas com dois caminhos possíveis, dois futuros completamente diferentes. E os dois lados têm argumentos muito fortes e defensores bem apaixonados. Resumindo, de um lado, a visão do Bitcoin como moeda. Rápido, barato, acessível para todo mundo, graças a tecnologias como a Lightning Network. Do outro, a visão do Bitcoin como ativo, um porto seguro, uma reserva de valor global, o ouro digital do século XXI. E a pergunta que fica no ar é: qual dessas visões vai vencer? Será que o Bitcoin consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo? Ou o futuro reserva para ele um papel que a gente nem consegue imaginar ainda? Uma coisa é certa, essa história ainda tem muitos capítulos pela frente,